Eu sou a professora Jeane Araújo, faço parte da equipe da Gerência de Mídias e Conteúdos Digitais. Preparamos, não foi, Kaellen e Érica, uma programação que a gente acredita ser rica em conteúdos que vocês necessitam no decorrer de todo o ano na aplicação do trabalho de vocês aí. Tudo bom? Então, já me apresentei, sou a professora Jeane e agora a Érica vai se apresentar. E aí, boa noite. Eu me chamo Érica e faço parte da equipe do Centro de Mídias, da Gerência de Mídias e Conteúdos Digitais. E estou muito feliz por participar mais um ano da jornada pedagógica e espero contribuir com todos vocês essa noite. Vamos dar início com a professora Kaellen. Boa noite, professores presenciais, bem como a professora Érica e a professora Jeane disseram, estamos aqui para mais uma noite de formação, né? Esperamos contribuir, esperamos a participação de vocês, porque teremos muitos momentos de interatividade. E vamos dar início logo com uma atividade, né? O nosso tema desse ano é a utilização dos recursos tecnológicos na prática do professor presencial. Então a gente vai trazer alguns recursos que podem melhorar e potencializar o trabalho de vocês. E já iniciando, a gente já vai começar com uma atividade que vai exigir a interação de todos. Então, a gente conta com a participação de vocês. Não é mesmo, professora Jeane? É isso aí, gente. Vocês já vão começar interagindo com a gente. Então, peçam para participar, cliquem aí na mãozinha no IPTV para a gente saber as turmas que vão participar conosco, ok? Então, vamos lá dar início. A atividade 1 se chama Integrando Tecnologia na Escola. Nós vamos mostrar algumas situações que ocorrem nas escolas e vocês vão ter que dizer se essa situação está integrando tecnologia. Você vai ler, se organizar com seu colega que está aí, que muitos professores, não é mesmo, professora Jeane, estão organizados na sala junto com seus pares e vão pensar a situação, conversar e vão dizer. Se aquela situação está integrando tecnologia, você vai dizer, com certeza. Se por um acaso você acha que não está integrando tecnologia, que está faltando alguma coisa, você vai dizer, fala sério. Então, a gente vai para a nossa primeira situação. Situação 1. O professor João, de língua portuguesa, utilizou o datashow da sala de aula para mostrar uma apresentação em PowerPoint que indicava as classes gramaticais. Dessa forma, ele poupou tempo, deixando de copiar conteúdos no quadro branco e ainda utilizou tecnologia em sala de aula, promovendo maior engajamento dos alunos, pois eles adoram estudar utilizando recursos digitais. Então, professor, depois da leitura dessa situação-problema, o que vocês acham? Será que o professor João de língua portuguesa, ele realmente está integrando tecnologia? Leiam, conversem, debatam, discutam um pouquinho aí sobre essa situação. Se você achar que está integrando, não se esqueçam, com certeza. Se achar que não, que está faltando alguma coisa, fala sério. A gente vai deixar a situação aí 2 minutinhos no ar para vocês lerem e debaterem e já a gente volta com a primeira turma para interagir. Contamos com a participação de vocês. Até já! Daqui a pouquinho mais a gente comenta, nós vamos comentar agora a participação sobre a resposta da situação. Nós vamos ter uma segunda situação. Qual foi a primeira? Foi falar do professor João, que usou o datashow, o slide, para apresentar um conteúdo de língua portuguesa. Agora, olhem a situação 2. Já é outro contexto em outra escola. Vamos ler aí comigo. Os professores de língua portuguesa e arte planejaram uma atividade interdisciplinar, na qual os alunos, depois de uma aula explicativa sobre as regras do uso da crase, deveriam produzir uma paródia sobre o conteúdo e gravá-la em áudio, utilizando um aplicativo de gravação que a professora havia ensinado. Usar na sala de aula, ela havia ensinado a usar na sala de aula durante a aula de artes, né? A atividade foi um sucesso. Os alunos puderam divulgar seu trabalho para as outras turmas através da rádio escolar. Então, Kaellen, será que os professores vão falar
que nessa atividade eles estão integrando tecnologia? Será que é falar sério ou com certeza? Então, né, professora Jane, vamos deixar 2 minutinhos aí de novo a cartela, leiam a situação, não tenham pressa, leiam, discutam com os colegas e vejam se vocês acham que está sendo integrado tecnologia nessa situação. Não esqueçam de dar a resposta no momento da interatividade, a gente volta já já. Já já chamamos mais uma turma. Eu quero te perguntar uma coisa. Usar tecnologia é a mesma coisa que integrar tecnologia? Será que usar e integrar são sinônimos? Ou são coisas um pouco diferentes? É um questionamento muito relevante, viu, professora? Porque na nossa prática a gente tem o costume, né, de utilizar equipamentos físicos como data show, computador, né? E aí, será que quando a gente está utilizando esses recursos, a gente pode dizer que a gente já está integrando tecnologia nessas ações? Vamos para a nossa perguntinha aí, só para a gente começar a aguçar e começar a falar sobre o nosso tema de hoje. Será que usar e integrar tecnologia é a mesma coisa? Então, há pequenas diferenças entre os dois termos, tá, professores? Usar tecnologia e integrar tecnologia tem algumas situações em que a gente pode encontrar diferenças, tá? E aí, usando tecnologia, o que a gente pode alcançar? Apoio para o ensino de conteúdos, né? Então, assim, se eu quero utilizar um vídeo na minha aula, se de repente eu vou ensinar um conteúdo como o sistema solar e eu busco um vídeo que mostre esse conteúdo, eu torno o conteúdo, né, mais fácil de o aluno visualizar. Então, eu estou apoiando a minha prática, não é mesmo, professora Giane? Apoiando a minha prática para ensinar um conteúdo, né? E aí eu estou usando tecnologia. Eu utilizo a tecnologia também para apoiar aulas expositivas. Por quê? Porque não tem uma integração maior com o aluno, o professor ainda é o centro do conhecimento, é ele que detém, é ele que media esse conhecimento com o aluno, mas o aluno fica aí numa posição, né, professora Giane, onde ele só está recebendo. Então, quando eu uso tecnologia, eu apenas, né, estou apoiando uma prática de aula ainda, uma aula ainda expositiva. E aí a gente tem o nosso terceiro tópico, que é planejamento individualizado. Quando eu uso tecnologia, eu ainda tenho um planejamento onde eu não consigo visualizar uma interação interdisciplinar com o meu outro colega, eu ainda não consigo, né, professora Giane, trabalhar as diversas áreas do conhecimento, envolvendo matemática, geografia. Então, esse planejamento ainda é muito individualizado. Eu planejo minha aula, eu escolho os meus conteúdos, certo, professora? Eu ainda tenho uma interação com outros professores. Então, se eu limito o uso da tecnologia, eu vou alcançar estes objetivos. E integrar a tecnologia, professora Jane, como é que será que a gente faz isso na prática? Então, eu coloquei alguns tópicos aí para vocês do que acontece quando a gente passa, além de usar, transpõe essa situação do uso para a integração. Eu tenho a personalização do ensino, né? O meu aluno, ele não aprende de forma igual. Se numa sala eu tenho de 30 a 40 alunos, não é, professora Giane? A gente tem diversas formas de aprender o conteúdo. Quando eu passo a integrar a tecnologia, eu personalizo esse ensino. Então, o meu aluno que aprende de uma forma mais avançada, se ele já é mais acelerado, integrando tecnologia, eu consigo alcançar esse aluno. E aquele que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, integrando tecnologia, eu posso personalizar este ensino, que é uma tendência educacional, não é mesmo, professora Giane? Que ela está sendo bem discutida e comentada ultimamente. Integrando tecnologia, eu também passo a ter aulas mais interativas, onde o meu aluno passa de apenas receptor do conhecimento que o professor está ministrando, ele passa também a ser produtor de conteúdo. Porque hoje, né, professora Jane, a gente tem alunos que eles são consumidores de recursos digitais, que eles entram em redes sociais, eles compartilham, mas nem sempre eles estão produzindo o seu próprio conhecimento. Então, quando eu passo a integrar a tecnologia, eu estou criando aulas mais interativas, onde o aluno também pode ser produtor de conteúdo, certo? E meu planejamento passa a ser um planejamento colaborativo. Então, se antes com o uso da tecnologia eu tinha um planejamento mais individualizado, agora eu consigo visualizar como que esse meu planejamento e essa integração da tecnologia
pode abarcar as outras áreas do conhecimento. Então, eu já posso, como lá na situação do professor João, que ele já juntou com a professora de arte, né? Então, a gente pode ver que teve uma interdisciplinaridade. Então, a gente transpõe esse momento de apenas o planejamento individual e passa para um planejamento mais colaborativo, certo? Envolvendo as diversas disciplinas. E aí, o último tópico que a gente colocou para integrando tecnologia é alcançar a aprendizagem do aluno nativo digital. Nós, professores, fomos formados em uma era onde o boom da tecnologia ainda estava muito no início, não é mesmo, professora Giane? Mas nossos alunos, que são jovens, né, eles são nativos digitais, eles já nasceram com acesso à informação muito mais facilitado, seja através das redes sociais, seja através mesmo do buscador Google, né? Então, a gente tem aí essas diferenças. E a gente tem, enquanto professor, que desenvolver essa competência, não é mesmo, professora Giane? Ela passa a ser uma competência básica do professor, realizar essa seleção de conteúdos que a gente vai fazer com que a aula se aproxime do contexto do aluno. Mesmo aí em comunidades distantes, é muito comum, tenho certeza que vocês vão concordar comigo agora, é muito comum encontrar alunos com celular. Não é verdade, Kelly? Nós mesmos. Alunos que gostam de bater foto, que gostam de fazer filmagens. Isso vocês têm presente na sala de aula. E por que não utilizar essa habilidade do aluno na nossa didática, na nossa metodologia, para com que o aluno se sinta também participante, também um ator ativo na aprendizagem dele? Para que ele se engaje, né mesmo, Isso professora? mesmo. E seja produtor realmente do seu próprio conhecimento. E aí, só mesmo para, a nível de conhecimento, nós vamos colocar as duas situações que a gente colocou da atividade número 1 e vamos dizer se naquelas situações estavam integrando ou apenas usando tecnologia. Então, dialogando sobre a atividade, usar ou integrar tecnologia. Na situação 1, nós estávamos usando tecnologia. O professor João, de língua portuguesa, ele usou o DataShow para apoiar a sua prática. Então, como a gente colocou lá nos tópicos de usando tecnologia, o professor ainda utiliza a tecnologia para apoiar o seu momento, né, o seu momento da aula, para tornar o conteúdo mais visível ao aluno. Mas parou por aí, né, professora Giane? Ele não transpôs, não colocou os alunos para produzir conteúdo, para de repente debater utilizando tecnologia ou algum tipo de ferramenta. Então, apoiou apenas a prática do professor, então ele estava usando tecnologia. Já na situação 2, a gente pode ver aí que os professores de língua portuguesa e arte, eles já trabalharam uma atividade interdisciplinar, já conseguiram trabalhar duas áreas do conhecimento distintas, né? Então, conseguiram aí fazer com que os alunos produzissem paródia e divulgassem isso na rádio escolar, não é mesmo, professora Giane? É isso mesmo. Que é muito utilizada ainda nas nossas salas de aulas como recurso, né, de socialização dos trabalhos do aluno. Então, ultrapassou aquele momento de apenas uso do material físico para, né, um trabalho final, que também mostrou um trabalho avaliativo, não é mesmo, professora Giane? É isso aí. Um ponto importante para a gente frisar é que algumas décadas atrás, quando a gente começou a falar de tecnologia na educação, começou a trazer computadores, internet para a sala de aula, naquele momento, a visão que nós tínhamos, que era necessária para aquele momento, era educar para o uso de recursos informatizados. Nós precisávamos, naquele momento, aprender a manusear o computador, aprender a manusear as buscas de informação na internet. Eu não vou dizer celular, porque o celular veio um pouco depois, né? Não é deste momento, mas quando se iniciou a tecnologia na educação, voltada para recursos informatizados, a ideia era essa, ensinar para o uso do equipamento. Mas hoje, algumas décadas depois, a situação se inverteu. Hoje a gente não ensina para usar o equipamento. Hoje a gente usa o equipamento para ensinar. Teve essa inversão. As crianças de hoje, os alunos de hoje, não são mais aqueles que nasceram na época apenas da carta, do bilhete, do telefone que ficava na parede, que não é o telefone móvel que a gente usa hoje, aquele telefone fixo que demorava 2 anos para você conseguir que a linha chegasse na sua casa. Não é mais esse aluno que nós temos hoje. Nós temos hoje aquele aluno que desde criança já brinca com o celular. A mãe está com as suas atividades
pendentes para fazer, o que ela faz? Dá um celular para a criança ficar lá distraída enquanto ela consegue fazer as atividades dela. Então, o nosso aluno hoje, ele é um nativo digital. Ele precisa entender na escola que aquele conteúdo que ele está aprendendo vai ser útil para ele em algum momento. Ele vai poder utilizar, ele não está perdendo tempo na escola, ele está aproveitando o tempo para construir conhecimento. Então, se a gente usa a tecnologia nesse propósito de aproximar o conteúdo do aluno, de aproximar o convívio escolar do contexto que o aluno já tem na casa dele, na família dele, em toda a sociabilidade dele, a gente com certeza terá um ganho maior de aprendizagem. Voltando para as situações, quando o professor apenas utilizou o slide, a história não dá continuidade, a gente não sabe o que o professor fez depois, mas a história conta apenas que ele utilizou o slide para fazer uma aula expositiva de um conteúdo. Não fala nessa história da participação dos alunos, apenas da atuação do professor. Já a segunda situação, ela nos traz toda uma atividade exercida pelos alunos, toda uma atividade planejada anteriormente, junto com outro professor, para que possa dar vazão. E percebam, os alunos aprenderam o conteúdo, aprenderam a utilizar a crase, e eles, em nenhum momento durante a aula, tiveram que ter algum conhecimento sobre como usar o celular. Eles já sabiam usar o celular, já sabiam gravar, já sabiam fazer um vídeo e editar um vídeo no celular. Então, eles apenas usaram a ferramenta para aprender o conteúdo, e não mais como era no início, que usava para apenas o uso do equipamento, ensinava-se para o uso do equipamento. Agora não, a gente usa o equipamento para ensinar, para aprender mais sobre os conteúdos, sobre o nosso currículo, não é, Kaelen? E vamos dar continuidade a esse momento com uma pergunta. Que pergunta é essa que a gente tem para fazer, Kaelen? Então, né, professora Giane, em meio a todo esse aparato tecnológico que hoje a gente tem, né, nem tudo que está na internet a gente pode considerar que sejam recursos confiáveis. Lembrando só que o uso e integração de tecnologia, eles são importantes. Se vocês, de repente, né, se viu na situação de ser um professor que só está usando a tecnologia e não está integrando, não tenha medo, é assim mesmo, nós estamos transpondo esses momentos. Então, se hoje você usa, a gente deve caminhar para a integração. E isso é um caminho que a gente deve seguir. Realmente, esses momentos de formação vão proporcionar que a gente consiga entender essa diferenciação, tá? Então, como eu havia falado, nem tudo que está na internet é confiável, né, Jeane? Então, a gente tem uma perguntinha para deixar aí para vocês. Será que vocês já ouviram falar no tema curadoria digital? Hein, professora? Já tinha ouvido falar, professora Giane, da curadoria? O que será a curadoria digital, Kaelen? Quando a gente fala de curadoria, o que a gente pensa? Curar, não é verdade? Eu vou cuidar, eu vou fazer ficar bom. Então, será que é cuidar do computador para ele não quebrar? É isso que é curadoria digital, Kaelen? Não sei, professora, mas alguém que pode nos ajudar com nesse nosso questionamento é alguém bem conhecido, né, professora? Dos pedagogos, dos professores, que é o professor Mário Sérgio Cortella. Ele vai mostrar um recado, vai dar um recado para a gente. Assistam ao vídeo e depois a gente vai conversar um pouco sobre ele. A curadoria, ela não é uma instância de depósito de arquivo, em que você encerra, reclui e aquilo fica ali. No dia que alguém precisar, vai se buscar a informação. Não, a finalidade da curadoria é tornar disponível para as pessoas, e por isso pessoas e instituições têm uma tarefa decisiva hoje de serem curadores, né, daquilo que nos importa. É interessante porque a expressão cur, né, ela tem um radical latino que significa cuidar. Da onde vem, por exemplo, curar. Da onde vem alguém que cuida por nós, um procurador, né, alguém que cuida a nosso favor. Isto é, toda pessoa que é capaz de curar alguém no sentido de ajudá-lo, né, de ferir aquilo que está ferido, de modo que ele deixe de ser um ferimento e, portanto, construir ali uma outra relação. Daí que a ideia de curadoria é alguém que cuida. Alguém que cuida do quê? Do conhecimento, da informação, e não cuida como zelador que guarda e tranca. Cuida no sentido de proteger, de disseminar, de aumentar o acervo, de fazer com que as pessoas tenham a ele acesso. Não é algo, portanto, recluso. A percepção de curadoria é muito mais a orientação de disponibilidades
do que, de fato, a construção de locais onde você encerra aquele tipo de circunstância. Isso, a era da curadoria é aquela em que nós temos tantas informações que é necessário que algumas pessoas, algumas instituições, elas sejam capazes de nos auxiliar exatamente nessa seleção. Aliás, a palavra critério é uma palavra que vem para nós da agricultura, né? Ela significa separação, né? Criterion, no grego antigo, é separar o joio do trigo, né? Separar o feijão da pedra, separar o que serve daquilo que não tem utilidade. Por isso, a construção de critérios e, ao mesmo tempo, o acúmulo e a guarda guiada do acervo das informações é que é, no meu entender, a tarefa mais decisiva da curadoria. Todo aluno e toda aluna, sem dúvida, são curadores. Afinal de contas, Paulo Freire, quando escreveu na Pedagogia do Oprimido um subtítulo, que até hoje é mal interpretado por alguns, esse subtítulo é Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens e as mulheres, as pessoas se educam reciprocamente numa relação mediatizados pelo mundo. Paulo Freire não queria dizer que não há educação, ele queria dizer que ninguém é só educador e ninguém é só educando. Cada um e cada uma de nós se educa reciprocamente, nós nos educamos. Daí que, é claro, um aluno e uma aluna são para mim, como foram em toda a minha trajetória e continuam sendo, curadores não só, né, do meu conhecimento, da minha informação, mas também das minhas dúvidas, das minhas dificuldades, das minhas agonias. Daí que há uma reciprocidade de curadoria. Aliás, só é um bom ensinante quem for um bom aprendente, né? E o aprendente é aquele que busca, com outros e outras, procurar. Eu quero até acrescentar algo que gosto, a palavra cur do idioma latino vai gerar para nós também uma expressão deliciosa, que é curiosidade. Né? Curiosidade, uma pessoa curiosa é aquela que procura, que vai atrás, não para deixar longe, mas para trazer para ela, para ir até perto. É diferente do fofoqueiro, né? Mas é curioso. A formação docente, que muitas vezes foi apenas de modo reiterativo, como sendo uma função meramente reiterativa ou reprodutiva, na qual não havia tanto território para inovação, né, para criação, em que você pega uma criança que aos 5, 6 anos de idade, por exemplo, está na profusão de perguntas com a curiosidade exacerbada, e aí, em vez de fazer com que isso tenha seguimento, a coloca sentada só para responder, e quieta boa parte do tempo, sem que a curiosidade tenha mais lugar, se dizendo que criança é muito curiosa, né? Por que você quer saber tanta coisa? Isso colocando como um dano, em vez de ser exatamente, né, um patrimônio, algo que reinventa nosso modo de ser professor ou professora. Isto é, não cabe mais a mim apenas ser alguém que reproduz aquilo que já está disponível, especialmente nas plataformas digitais. Se você observa, cabe a mim, isso sim, seduzir, encantar as pessoas para que elas sejam capazes de, naquela condição, ter acesso a essa informação, né, de uma outra maneira, de um outro modo, que possa dar conta, né, sem que ela se torne mera reprodutora daquilo que fará. E aí, professores, conseguiram ver aí o recado do professor Mário Sérgio Cortella sobre o que é curadoria, sobre o papel do professor, sobre o aluno nesse momento, que também pode ser um curador digital. Então, assim, o professor Mário Sérgio Cortella, em palavras simples, disse que o ato de fazer a curadoria nada mais é do que cuidar, não é, professora Giane? Cuidar do conhecimento, Exatamente. Não é o cuidar do computador, não é o cuidar do celular, é o cuidar do conhecimento. Também ele falou no início que não é um depósito. Curar recursos digitais não é realizar um depósito, mas sim construir um repositório. Por que o nome é diferente? Porque já é aquele conteúdo que foi curado, ele foi selecionado, ele foi analisado, ele foi filtrado e ele foi organizado de acordo com aquele conteúdo, de acordo com aquela etapa do ensino, de acordo com aquela disciplina. Não é mesmo, Kaellen? Exatamente. Então, assim, vamos dar uma definição curta do que seria a curadoria digital. Com a consolidação do uso da internet e da produção de conteúdos por mais pessoas, a quantidade de informações disponíveis na internet na rede se tornou incalculável. Então, como a gente falou no início, né? Hoje em
em dia a gente tem acesso à informação, ao conhecimento, né, de uma forma muito mais fácil hoje em dia. Basta dar um Google lá, né, professora Giane, que a gente consegue ter informações sobre os mais diversos assuntos, mas nem tudo que está lá na internet é confiável. E esse é o momento que a curadoria entra como papel fundamental, não é mesmo? De ir lá e selecionar se aquelas informações realmente são, né, conteúdos confiáveis. E aí, como o professor Mário Sérgio Cortella mesmo disse, ser um curador significa ser alguém que cuida e que coloca algo à disposição de determinada audiência, que seleciona ou, como afirma o próprio professor, que distribui adequadamente. Muito antes da curadoria digital, o professor ele já fazia sua curadoria de recursos para ministrar sua aula, seja na escolha de um livro didático, seja na escolha de uma música para utilizar na ministração de um conteúdo para o aluno, seja para utilizar um jogo, né? Então ele já fazia essa curadoria, só que antes eram de materiais físicos, hoje em dia ele vai fazer de materiais que são online, né? Que são digital. E aí, como a era da curadoria transforma o trabalho do professor? O professor agora, ele vai curar o que será disponibilizado a partir daí, ensinar os seus alunos a serem curadores também. Então, o professor, ele vai agora, nesse papel do professor do século XXI, ele vai desenvolver essa habilidade de refinar esse material e ensinar os seus alunos a fazer comparativo de informações. Hoje em dia, a gente vive a era da fake news, né? A gente não sabe que informações de verdade, né, professora Giane, são confiáveis. Então, a gente tem que estar atento a esse tipo de situação, tá? Então, assim, a curadoria digital, ela é importante tanto para a prática do professor, para o desenvolvimento do aluno, e ela está extremamente presente no currículo, né? Agora a gente tem, né, professora Giane, a BNCC, que vai trazer competências digitais, então a gente tem que estar desenvolvendo essas competências no nosso aluno também. E 2 dos 5 eixos cognitivos comuns a todas as áreas do conhecimento do Enem são relacionados a conceitos de curadoria, né? Do Enem e das avaliações externas. Então, quando você trabalha com curadoria digital, ensina seu aluno, faz com que ele perceba essas diferenças, você também está trabalhando o aluno para que ele se desenvolva bem e consiga fazer avaliações de uma forma satisfatória. Então, colocando curadoria na educação, a gente tem os seguintes eixos aí: selecionar, analisar e relacionar informações em avaliações externas. Eu coloquei um item aí para a gente dar uma lida. Enfrentar situações, problemas, selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas de diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações problemas. Então, quando eu realizo curadoria digital, eu estou selecionando, analisando, comparando informações, eu estou preparando meu aluno para que ele consiga resolver situações, problemas das mais diversas formas. E o segundo eixo que a gente tem é construir a argumentação. Nosso aluno ele tem que ser capaz de de construir seus próprios argumentos, relacionando informações representadas em diferentes formas e conhecimentos disponíveis em situações concretas para construir a argumentação consistente. Então, nosso aluno, quando ele vai fazer essas avaliações, ele precisa ter essa habilidade bem desenvolvida. Então, o papel da curadoria torna-se muito mais fundamental. Mas, né, o professor ele fica lá do outro lado, recebendo essas informações e ele se pergunta: meu Deus, por onde começar a curadoria digital? Não se preocupem, professores, vocês não estão sozinhos. O CIEB, que é um centro de inovação para a educação brasileira, fez uma parceria com o MEC. Esse centro, ele sistematizou os principais métodos e ferramentas utilizadas em países como a Inglaterra, Noruega, Canadá e Chile, por meio de 9 parâmetros que estão presentes na realidade brasileira dos professores. Então, você tem um norte por onde começar a realizar as suas curadorias de recursos digitais, porque nem todo recurso digital é de aprendizagem, mas se você seguir os parâmetros, você vai conseguir ver a diferença e saber como utilizar, não é mesmo, professora Giane? Como fazer da essa melhor seleção, forma possível. Né? Exatamente, tá? Sempre com uma intencionalidade, pensando na aprendizagem que você quer que o aluno alcance. Então, os itens dos parâmetros que o CIEB elencou são os seguintes:
esse recurso digital, ele tem relevância para os seus alunos? Então tem que pensar nesse sentido, se realmente ele vai trazer alguma relevância para a turma. Estejam alinhados aos objetivos de aprendizagem previstos no currículo. O currículo ele vai perpassar por esse recurso digital, então eu tenho que buscar recursos que realmente estejam desenvolvendo habilidades, certo? Então tem que pensar nisso aí. Tem consistência e fidedignidade? Esse conteúdo é confiável? Tem um conteúdo consistente? Será que ele não deixa brecha para a interpretação? Então a gente tem que pensar nesse parâmetro também. Utilizem tecnologias robustas, sempre pensando, obviamente, na realidade que você tem aí do outro lado. Só o professor presencial consegue saber que tipo de tecnologia ele tem disponível. Então a gente tem que pensar nisso também. Que esses recursos sejam simples e intuitivos para que seu aprendizagem seja, aprendizado de uso seja fácil, né? Não adianta eu escolher um recurso que eu vá ter dificuldade depois de apresentar para os meus alunos ou os meus próprios alunos tenham dificuldade de manusear. Então, sempre pensar que eles sejam simples e intuitivos. E o nosso último item aí dos parâmetros é, esse recurso digital, ele não pode deixar de impactar o processo de aprendizagem do conteúdo. Eu não posso utilizar um recurso por utilizar. Ele tem que, de alguma forma, que o meu aluno desenvolva alguma habilidade e que ao final eu consiga avaliar. Para tornar um pouco mais fácil ainda, o CIEB disponibilizou 9 perguntas que você pode fazer como se fosse um checklist na hora de escolher o seu recurso digital. A primeira pergunta é: o conteúdo possui alinhamento com o currículo? A gente já conversou sobre isso nos parâmetros, então tem que pensar nesse checklist. Marca sim ou marca não. O conteúdo é de qualidade adequada ao propósito? Então tem que ter uma qualidade boa, meu aluno tem que visualizar, ele tem que ser fácil, intuitivo. 3. Possibilita métodos de aprendizagem pedagógicos inovadores, promovendo engajamento e facilitando a aprendizagem. Meu aluno tem que se engajar, meu aluno tem que participar, tem que facilitar sempre com uma intencionalidade. Número 4. Possui formas afetivas de avaliar o aprendizado? Não se esqueçam, esse recurso sempre tem que ter uma forma de trazer um retorno para você, professor. É fácil de usar? É intuitivo? Não terei problemas? Está dentro da minha realidade? Sim ou não? 6. Funciona com os sistemas na sua rede escola? Não esqueçam sempre de avaliar se o recurso é possível dentro da sua realidade. Número 7. A infraestrutura disponível em sua rede de escola é suficiente para o recurso? Não adianta, não é, professora Jane, eu pegar um recurso que eu não vou conseguir utilizar porque minha escola não tem estrutura. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Possui funcionalidades para a inclusão e a acessibilidade, é importante que atenda os meus alunos como um todo. Então, eu não posso deixar nenhum aluno de canto sem utilizar esse recurso. Então, a gente tem que pensar se ele é acessível. E o número 9, busque referência, compartilhe. O planejamento agora é colaborativo quando a gente integra a tecnologia. Então, o professor ele pode ir além, né, e buscar e compartilhar referências, né? E aí, nós vamos agora chamar a professora Érica, que ela vai mostrar a plataforma Saber Mais, porque facilitando ainda mais o trabalho do professor, a Secretaria disponibilizou uma plataforma que já possui recursos, recursos curados. Não é mesmo, professora Érica? Exatamente, professora Kaellen. Eu vim hoje mostrar para vocês a nossa plataforma, onde ela está com um novo endereço, tá, gente? É www.sabermais.am.gov.br. E vamos lá aqui na nossa... Vamos observar aqui na plataforma. Quero mostrar para vocês que ela tem vários links onde você acha rapidamente o seu objeto digital. Aqui, ó, por exemplo, os tipos de mídias. Você pode encontrar... O professor está interessado em encontrar uma animação para sua aula, está interessado em encontrar um jogo, um livro digital. Você pode rapidamente localizar o seu objeto digital de acordo com a disciplina. E para ir mais rapidamente, na disciplina de preferência, nós também temos um outro link onde apresenta todas elas, tá? Arte, biologia, ciências, educação física e... Também temos o link de acordo com as etapas dos anos e modalidades. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como um exemplo o livro de História em Libras, onde esse livro foi elaborado em parceria de uma professora da rede com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, e ela elaborou o livro de História em Libras.
Ressaltando, gente, que a maioria dos objetos digitais que estão presentes na plataforma Saber Mais, eles já estão curados de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Você vai clicar aqui em acessar o recurso, tá? E aqui está o livro em PDF que você pode baixar, você pode imprimir, de acordo com a sua preferência. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que interessante. Olha, a professora elaborou junto com os alunos e várias palavras de acordo com aquele momento da história, tá? E a plataforma Saber Mais, ela também possui as suas redes sociais, tá? Que é o Instagram, onde todos os dias são postados, uma vez ao dia é postado um objeto digital de acordo com uma determinada disciplina. E aproveito aqui para pedir para vocês curtirem, compartilharem, tá? E também temos o Facebook da plataforma Saber Mais, que também possui vários objetos digitais e são publicados diariamente. E agora, professora Kaellen. Então, né, olha, a professora Érica trouxe aí uma plataforma que já tem material realizado de curadoria, certo? Então é só entrar lá, pesquisar, a gente pede que vocês entrem nas nossas redes sociais, sigam, porque todo dia tem um recurso diferente lá que pode apoiar a sua prática e fazer com que o seu aluno se engaje mais na aula, certo? E a gente ainda tem um vídeo, certo, professora Jeane? Sim, antes de falar do vídeo, quero só comentar. A realidade de cada sala de aula ela é diferente, nenhuma sala de aula é completamente igual a outra, nem completamente diferente. Então você pode entrar nas nossas redes sociais, baixar o conteúdo para o seu notebook, para o seu celular, e em um lugar que não tem internet, você já tem o arquivo gravado no seu computador, no seu celular e pode utilizar na sala de aula normalmente. Okay? A gente sabe que o professor, quanto mais dificuldades ele enfrenta, mais criativo, mais soluções ele consegue pensar, uma vez que ele possui ajuda, né? Possui um recurso, possui alguém com quem ele possa contar. Então, a Secretaria está ofertando, né? Está deixando à disposição vários conteúdos já curados que podem facilitar. Você não vai perder tempo procurando, porque a plataforma já deixa tudo organizado. E, Kaellen, vamos dar sequência dizendo que nem só especialistas, pessoas que foram para fora, que fizeram mestrado e doutorado, podem curar objetos digitais. Você também, professor, também pode ser um curador de um objeto digital. Vamos lá? Então, professores, o vídeo aí mostrou, não é mesmo, professora Jeane, que nós podemos sugerir um ODA para a plataforma Saber Mais. Então, se você deseja participar, se tem algum plano de aula que foi bacana, que você realizou com os seus alunos, mande pra gente. No final, a gente vai deixar os nossos contatos, não é mesmo, professora Jeane? Você pode entrar em contato, mandar via mensagem de Facebook, a gente responde sempre. E agora a gente vai dar continuidade ao nosso terceiro bloco, não é mesmo, professora Érica? Exatamente. E aí, para iniciar este terceiro bloco, nós vamos iniciar com uma atividade, né, que se chama Buscando os Porquês. Depois de todo esse material, de toda essa conversa que nós mostramos sobre curadoria digital, a gente quer que vocês perguntem, reflitam sobre esta pergunta. Curadoria digital na educação. Se eu não sei, é só perguntar ao Google? Vamos lá pensar um pouquinho, não é mesmo, professora Érica, sobre essa pergunta? E aí a gente vai deixar 5 minutinhos essa cartela aí para vocês com a pergunta, para vocês refletirem e conversar com os professores, e a gente volta já já para uma interatividade. Contamos com vocês.
E aí eu quero comentar sobre a turma de Altazes 28, que ainda na atividade de usar e integrar tecnologia, colocou os conceitos certinhos da situação 1 e situação 2. Isso é sinal que vocês conseguiram compreender o recado que a gente quis passar para vocês. E a turma de Altazes 15 fez um questionamento perguntando o que a definição de tecnologia. Se a gente for pegar a definição histórica mesmo, tecnologia é o conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que a ciência buscou para resolver problemas. E aí, com o início do século XXI, a gente já teve uma evolução dessa técnica, né? Que são as tecnologias de comunicação. E tecnologias de comunicação e informação, quase que a palavra não sai, tá? E aí vocês podem ver que se antes com a Web 1.0 a gente só recebia informação, com a evolução para a Web 2.0, a gente passou a também contribuir com esses conceitos. Então a gente tem aí diversas plataformas como a Wikipédia, onde você pode ir lá, clicar e também dar sua contribuição, né? A gente tem diversos sites também de tradução de música que você pode ir lá contribuir com a tradução das músicas, então é importante a gente perceber essa diferença, tá? Então, tecnologia, ela perpassa vários conceitos de acordo com a evolução. E lembrando que, né, quando se fala de tecnologia, não é mesmo, professora Érica? A gente está falando de mudanças constantes. Se hoje a gente tem um tipo de tecnologia que a gente considera avançada, amanhã já está tendo novos estudos, novos conhecimentos que vão levando a gente a evoluir cada vez mais. Espero aí ter contribuído, ter dado uma clareada sobre esse conceito de tecnologia. Continuem participando no chat, tá bom? Que a gente vai estar olhando aí as contribuições de vocês. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre os recursos da Secretaria, né? O que a Secretaria está oferecendo enquanto a recursos pra gente. E a gente vai agora chamar a professora Giane, que ela tem um recado aí para dar para vocês. Vamos lá, professora Giane? É isso mesmo, Kaellen. Vocês estão aí falando de curadoria. Já sabemos que ser curador agora é uma habilidade básica de quem é professor, precisa selecionar conteúdos, precisa fazer essa filtragem, precisa analisar se o conteúdo digital que ele está analisando, que ele está escolhendo, é coerente com aquele conteúdo lá do nosso currículo escolar. Então, como a Kaellen falou de curadoria, o professor na sala de aula ele não precisa perder tempo fazendo essas buscas intermináveis no Google de objetos digitais que ele pode utilizar. Já existem muitas plataformas de aprendizagem digitais que elas já possuem um repositório já gigantesco de curadorias de objetos digitais que já passaram por essas análises. Nós temos aqui no estado do Amazonas a plataforma Saber Mais, que a própria Secretaria de Educação oferece para vocês. Vamos lá conhecer a Saber Mais? A professora Érica já falou um pouco da plataforma Saber Mais, vocês hoje já puderam conhecê-la, sabemos que ela possui vários filtros e sabemos também que uma das professoras da nossa rede já criou um recurso digital e a gente pôde colocar na plataforma Saber Mais, que é o livro de história em Libras. Lembram dele? Ok, com vários sinais em Libras para contextualizar o ensino. Mas nós também temos a plataforma do Centro de Mídias, o nosso portal. Você, professor presencial, que perdeu aquela aula, estava chovendo muito, não teve condições de o transporte trazer os alunos, existe o portal do Centro de Mídias, que você pode buscar conteúdos nele também. Você pode buscar as aulas que foram perdidas. Existem vários filtros também para você escolher. Quando eu venho e clico em aulas, aparece a página com toda a relação de disciplinas e também as etapas do conteúdo, viu? Aqui nós temos o ensino médio, temos o ensino fundamental e temos também a educação de jovens e adultos, tanto do nível médio quanto do nível fundamental. Por aqui você já tem uma oportunidade de fazer reposição de aulas, mas não termina por aí não. Você falou que na sua comunidade não tem internet, então não tem como você fazer a reposição de aulas
via portal do CEMEAN. O que você faz? Nós temos mais opções. Vou mostrar para vocês agora a nossa cartela com o ramal, com o nosso número de WhatsApp e com o nosso e-mail. Você quer fazer a reposição, quer fazer qualquer outro pedido, não necessariamente a reposição de aula, precisa de uma ajuda com algum conteúdo? Então, você manda um e-mail para gencd@seduc.net ou você manda uma mensagem rápida no WhatsApp, que é o 92-994-57-2750. E também, gente, nós temos o aplicativo Humano. Você está com problemas no IPTV aí na sua comunidade? Você pode acessar todas as aulas do Centro de Mídias, todas as aulas que os professores ministrantes oferecem aqui nos nossos estúdios, através do aplicativo Humano. Vamos conhecer o aplicativo? O aplicativo, ele é próprio para celular. Você pode baixá-lo no seu App Store aí, no celular, que ele vai ter vários canais. Quando você clica em atividade, aparece todos os canais do Centro de Mídias. Inclusive, a nossa jornada pedagógica, ela está sendo transmitida. Está sendo transmitida aqui no celular, pelo canal Seduc Info, ok? E também, além de tudo isso, nós temos as nossas redes sociais. Lembram que a professora Érica falou das redes sociais da plataforma Saber Mais? O portal do Centro de Mídias também tem o nosso Instagram. Todas as imagens, as palestras, recursos digitais já estão sendo curados aqui no Instagram do Centro de Mídias. Além das redes sociais, Instagram e Facebook, como a professora Jeane falou, nós também temos o canal SeducNet, no YouTube, onde lá estão todas as palestras. E se por acaso, professor, você perdeu alguma palestra da Jornada Pedagógica 2019, você pode encontrar aqui no YouTube SeducNet, tá bom? Então, professores, estamos chegando ao momento final aqui da nossa interatividade. Estamos com um pouco de dificuldade de subir turmas, porque recebemos no chat que está tendo chuva, forte temporal aí. Aqui em Manaus também está assim. Imagino que no interior também esteja com essa dificuldade, tudo bem? Esperamos ter contribuído para a formação de vocês. Sabemos que o momento ele é muito pouco, né? Que assim, é um momento de 2 horas ali para a gente tirar, mas é um pontapé para instigar aí vocês, professores, a pesquisarem, a se aprofundarem um pouco mais no conteúdo, certo? Esperamos ter tirado as dúvidas sobre curadoria digital, no entendimento do que é a comparação de formações, né? Que vocês possam levar isso aos seus alunos, no mundo onde a gente tem tanta informação, mas é difícil encontrar aquilo que realmente é conhecimento, que pode se caracterizar por conhecimento, certo? Ao final, nós deixaremos os nossos contatos novamente. Se vocês tiverem dúvidas, né, podem entrar em contato, solicitar o material que a gente vai estar disponibilizando. E não esqueçam de entrar nos nossos canais, nas nossas redes sociais, curtirem, compartilharem. A gente aguarda vocês lá e até um próximo momento, certo?